Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos recebendo aqui o gerente regional da CAERN, Márcio Bruno. E você pode mandar sua pergunta para ele através do nosso Twitter, do nosso Instagram ou do nosso WhatsApp 88028979. Participe do programa de hoje com a gente. E já vamos de notícias sobre Câmara Municipal. Olha, hoje a sessão na Câmara Municipal de Mossoró não teve nenhum projeto polêmico. Aconteceu com mais tranquilidade do que costuma ser. Mas, no meio de uma discussão sobre transporte coletivo, um assunto que nós trouxemos ontem aqui, o vereador Costinha fez uma declaração que chamou a atenção. Ele quis defender a atual gestão, explicando que antigamente o transporte coletivo tinha uma qualidade muito mais baixa do que hoje, mas usou uma expressão infeliz. E o vereador Pablo Aires deu uma resposta. Veja os trechos das duas falas na transmissão da TV Câmara. Toda a vida foi um problema, que não é um problema de hoje, né? Eu me lembro, por eu fazer parte do sindicato dos motoristas, e toda a vida a gente tinha esse problema para defender os trabalhadores, os motoristas, questão de salários atrasados, questão de ônibus mal... ônibus sem condições de rodar, e eu peço até licença aqui a palavra que eu vou dizer. Tinha um empresário no tempo antigo, o nome vereador, que dizia que para carregar corno, viado e rapariga, tá muito bom esses transportes. Era dessa forma que era feito o transporte coletivo. Era dessa forma que o empresário via a população de Mossoró. As pessoas são tratadas por igual e assim os direitos devem ser iguais, né? Mas você veja que é comum na nossa sociedade, como foi levantado agora pelo meu colega vereador Costinha, dizer que um transporte público que é ruim é para carregar corno, viado e rapariga. Não é? Não, eu sei, eu estou dizendo que... Eu sei. Mas dessa forma não deve ser tratado, vereador Costinha, porque viado é para ser transportado no mesmo transporte de todas as outras pessoas. Não é porque um veículo está sucateado que precisa se transportar ali, como se tivesse, um grupo da sociedade tivesse menos direito. Eu sei, os empresários, eu sei que não é Vossa Excelência. Estou dizendo que Vossa Excelência trouxe essa fala de como a sociedade se comporta frente a esses grupos, né? O transporte é ruim, não pode levar todas as pessoas, mas viado podem, porque é um subcidadão, né? E corno e rapariga também, né? Isso é realmente... Eu sei que parece engraçado, mas na vida de quem é LGBT, enfrenta isso desde quando é criança. Ser tratado como uma subpessoa, ser tratado como se não tivesse direito. Sabia que na comunidade LGBT é a que tem mais evasão escolar? É porque dentro do ambiente escolar também existe esse tipo de pensamento. Então não é uma coisa que é engraçada. Pois é. Não tenho mais nem tanto o que comentar, porque o vereador Pablo Aires já falou aí tudo que tinha para ser dito, né? Não é engraçado, e mesmo quando se fala como piada, como brincadeira, gera o comportamento que gera também dados como estes que o vereador trouxe, né? O número de evasão escolar. Sem contar questão de violência contra essas pessoas que são fortalecidas por esse tipo de discurso. Então, é bom até a gente evitar. Sempre que falar sobre isso, falar recriminando mesmo, porque essas pessoas não são subcidadãos, como falou o vereador Pablo Aires. Eles são pessoas como qualquer pessoa, tem os mesmos direitos, obviamente, de todos os cidadãos. Vamos falar sobre eleições 2022? O deputado estadual Neuter Queiroz, do PSDB, usou o espaço de pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira, hoje, na Assembleia Legislativa, para fazer um apelo à Justiça Eleitoral para que julgue os processos referentes às eleições municipais de 2020. Ele citou especificamente o município de Açu, onde, de acordo com ele, foram imputadas condutas ilícitas, compras de votos, abuso de poder, uso indevido de cargo público.
Os processos se referem às eleições em que Gustavo Soares venceu Ivan Júnior por 5 votos de diferença em 2020. Ele informou que apresentou requerimento ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, solicitando a relação de processos referentes às eleições municipais que tenham como objeto a cassação de candidatos eleitos ainda sem julgamento de primeira instância e também que seja definida uma nova recomendação de data limite para julgamento destes processos, com o objetivo de dar uma satisfação à sociedade norte-riograndense. Nélter Queiroz disse que precisamos de respostas da Justiça Eleitoral e a garantia da licitude do pleito. Essa demora nos julgamentos fragiliza a punição e encoraja novos violadores, compradores de votos, abusadores de poder, completou o deputado. Realmente essa demora, ela deixa o cidadão sem entender como, inclusive, pessoas que estão respondendo a estes processos que ainda não foi julgado nem em primeira instância, ainda não começou nem no julgamento da primeira instância. Ou seja, deve se arrastar, se já faz 2 anos, deve se arrastar aí por 5, 6 anos, pelo menos, porque vai para a segunda, vai para instâncias superiores. E aí, essas pessoas continuam se candidatando, muitas vezes continuam sendo eleitos e fica tudo como impune. Se realmente comprovada ilicitudes, que elas sejam julgadas e punidas. Vamos voltar nossa conversa com o gerente regional da CAERN, o Márcio Bruno, está aqui no estúdio com a gente. No bloco anterior, a gente falava sobre os lucros e os planos de ampliação, principalmente da rede de saneamento nos municípios, como exigência do marco legal do saneamento. E aí, Márcio, eu pergunto, aqui em Mossoró são 65%, a meta é chegar a 90% da cidade saneada. Existe um prazo da CAERN, não do marco, para realizar esse feito? O marco, né, como eu falei, ele preconiza os 90%, né, de cobertura de esgotamento sanitário até o ano de 2033. O contrato com a CAERN Mossoró, ele foi renovado e estende-se até 2051, né? Mas o que é que a gente traz de novidade? A gente traz discussões que estão acontecendo com a grande rotina do município, com a diretoria, com a CAERN. A pasta de empreendimentos e investimentos da CAERN está totalmente solícita às demandas do município. Então, acreditamos que esse ano de 2022, que a gente está em curso, ele é um ano ainda de entendimento do que a nova lei traz, do que o marco legal traz, e projetos estão sendo já desenvolvidos. Então, primeira etapa seria a conclusão desses projetos, que ainda devem cursar o ano de 2022 até o primeiro semestre de 2023, projetos de toda a execução do esgotamento sanitário, da parte que se falta ainda da cidade. E no segundo passo, Carol, é garimpar os recursos para isso, né? A gente viu que no bloco anterior que houve um lucro líquido, não só de Mossoró, mas de toda a CAERN, na ordem de 58 milhões. Então, parte desse recurso provavelmente será recursos internos, mas não na sua totalidade, porque obras de esgotamento sanitário são obras de grandes volumes de material de aterro, de assentamento de tubulação. Então, ele tem seu custo elevado. A expectativa é de que a gente consiga garimpar recursos, tanto de ordem de fundo de investimentos específico para isso, sabendo da rentabilidade e sabendo do retorno que uma obra dessa traz para uma companhia de águas e esgotos, não somente o retorno da saúde, do retorno do bem-estar e do saneamento básico que promove uma obra como essa, mas também recurso e retorno financeiro, uma vez que é implementado um novo serviço e esse serviço também tem sua tarifa. Então a gente, por exemplo, por que hoje a gente ataca grandes centros com essas obras de esgotamento sanitário? Porque existe o retorno disso também, aumentando a possibilidade daquele lucro que a gente falou há pouco. Com esse aumento de lucro, existe ainda mais a possibilidade, ou fomenta ainda mais o poder de reinvestir em outros sistemas. E em relação aos demais municípios? Tem município, a gente estava conversando aqui no intervalo, que tem 0% de saneamento.
Como é que a CAERN vem se organizando neste cronograma para beneficiar, contemplar também esses municípios? É um desafio enorme, né, diante dessa nova lei. Não limita-se ao estado do Rio Grande do Norte, como eu disse, é uma lei de cunho federal, né, da ordem federativa, e que ela sobrecai para todos os municípios da Federação Brasileira. Então, muitos municípios, inclusive da nossa região, têm zero de esgotamento sanitário. Então, o planejamento, ele abrange essas possibilidades e aí fazer parcerias de N natureza, seja uma PPP, seja uma parceria de desempenho. Tudo isso está sendo estudado, tudo isso está sendo proposto dentro da regulação. Nesse momento, a gente também passa por uma regulação, né, uma agência reguladora, fazendo com que abra as possibilidades. Não é exclusividade, por exemplo, da CAERN em Mossoró, ou da Regional Oeste, ou da CAERN como um todo. Isso é um desafio para todas as companhias de águas e esgotos do Brasil e dos municípios, né? Porque também na lei preconiza que a responsabilidade, independentemente de ter contrato ou não, passa também pelo município. Para quê? Para que a partir de 2033 haja possibilidades de recursos federais serem empregados em obras diversas nos municípios. Então, a lei, quando ela determina esses limites, né, essas metas, na verdade, ela solicita que isso seja feito com uma contrapartida de investimento do recurso federal. Então, é sabido, por exemplo, que não existe recurso próprio da CAERN para fazer a universalização de todos os municípios. Hoje a CAERN está presente em 152 municípios no estado do Rio Grande do Norte, onde somente 48 têm contrato ativo. Então, se a gente olhar só para os municípios que têm contrato, o volume de recurso empregado para isso, hoje com esse lucro ainda de 58 milhões, se aumentar para 60, 70, ainda assim seria insuficiente para atingir a meta de todos. Por isso que a CAERN, no finalzinho do ano passado, de 2021, fez consulta a bancos de ordem privada, e onde foi dado garantia como a CAERN tem uma saúde financeira disponível para empréstimos de instituições financeiras, até do BNDES e outras instituições, para que haja investimento. Hoje é uma pauta nacional o investimento em obras de saneamento básico, seja ela de água potável, seja ela de esgotamento sanitário, bem como drenagem e pavimentações. Então, são pautas, uma pauta, na verdade, saneamento básico é uma pauta latente no governo federal, passando assim essa demanda, essa responsabilidade para as empresas, né? Então, a gente tem o projeto, já tem um estudo macro de quanto seria os investimentos para os municípios para atingimento dessas metas, principalmente desses municípios que não têm esgotamento sanitário, que tem um percentual hoje praticamente zero. De que forma esse lucro obtido pela CAERN deve também se transformar em investimentos em ampliação da rede de abastecimento d'água? Pronto. Anualmente é feito todo um planejamento orçamentário. Estamos iniciando, concluindo o primeiro semestre de 2022, já com expectativa, já pensando em 2023. Então, nesse momento, a gente faz um primeiro balanço orçamentário desse primeiro semestre. Então, todas as metas internas são traçadas dentro desse planejamento orçamentário. Então, a expectativa de arrecadação é todos os contratos e insumos já garantidos, a gente tem esse valor, então a gente faz a diferença. Saudando, como foi saudado, por exemplo, no ano passado, 58 milhões, esse montante, ele obrigatoriamente já entra para a pasta, principalmente, de empreendimentos, que é uma pasta específica para a parte de investimentos, possibilitando a execução de novas obras. Projetos, a gente tem. Por exemplo, tem muitos projetos hoje que, por falta de recursos, não são implementados. A partir do momento que há o retorno financeiro, há o saldo positivo e há a possibilidade do recurso próprio ser empregado, eles são demandados dentro dos projetos. Como, por exemplo,
poços em Mossoró, como, por exemplo, as adutoras, levando e garantindo a segurança hídrica de vários municípios, até mesmo ampliações, principalmente ampliações, como está em curso também as obras, por exemplo, do Natal 100% saneado, né? Com as 2 estações de tratamento de esgoto lá em Natal, em curso. Muito desse recurso, além de ser do governo federal, através do Fundo de Garantia, também recursos próprios da CAERN, como pagamento dos reajustes de obra, que é parte do contrato que está em execução. Vamos então fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta e traz também a sua participação.